contexto da saúde da população negra, uma população que é muito marginalizada, que é muito esquecida, muito deixada de lado, e que todas as suas questões de saúde foram pouco vistas, e, portanto, os indicadores de saúde dessa população, e a gente está falando de saúde, mas se a gente for ver em outras áreas, esses indicadores também mostram a inequidade que existe, né? Então, a gente tem que entender que essa doença faz parte de um cenário maior, que é a saúde da população negra, que foi investida nesses 2 últimos governos do governo Lula, em que se trabalhou uma política de saúde para a população negra, e dentro dessa política de saúde tem a política de atenção integral às pessoas com doença falciforme, que é o que a gente vai trabalhar, né? Então, é importante a gente ver que essa criança, essa família, é uma família que passa por dificuldades, que tem a sua vulnerabilidade bem exposta, né? Então, quando a gente trabalha essa doença, a gente não pode fechar os olhos a essa questão. Quer dizer, esse é o contexto, é fundamental, senão a gente fica olhando só uma doença e esquece que aquela doença envolve um contexto que tem uma questão social, uma questão cultural, uma questão religiosa, que muitas vezes não é atendida e não é vista. Então, alguns dados epidemiológicos do ponto de vista de nascimento de crianças com doença falciforme. Na África, quase 90% dessas crianças que nascem com doença falciforme no mundo nascem na África. Então, vocês veem aí, a Nigéria nasce por ano 85 mil crianças com doença falciforme. Então, aí são os países africanos. Pode passar, Serginho, por favor. Outro grupo de países, vendo que a quantidade de pessoas com doença, alguns países mostrando 1/4 da população com traço falciforme, né? E isso muito subestimado ainda, que esse diagnóstico ainda não é bem feito na África. Próximo. Alguns dados epidemiológicos, alguns estudos cooperativos que mostraram como é que é a vida dessas pessoas. Esse é um estudo publicado em 94, é antigo, mas mostra bem como é que é a doença falciforme. Então, 85% a 90% sobrevivem até 20 anos. Tem uma mortalidade muito alta, né? Uma expectativa média de vida de 42 anos para o sexo masculino e 48 para o sexo feminino, isso fora do Brasil. Está falando de dados epidemiológicos internacionais, provavelmente americanos, né? No Brasil, a gente tem um inquérito epidemiológico feito no Ministério da Saúde em 92, de lá para cá a gente nunca mais fez nada para isso. A gente não tem essa cultura da epidemiologia, né? Fazer estudos epidemiológicos, a gente tem que aproveitar mais essa questão, mas mostra que 30% atingem 20 anos de idade, quer dizer, mostrando que 70% vai morrer antes disso. Isso é um dado grave, né? Esse é uma coorte jamaicana que foi trabalhado um estudo prospectivo desde o nascimento até os 23 anos, para mostrar várias coisas, entre elas as causas de mortalidade precoce. Interessante, as causas de mortalidade precoces são questões que você pode identificar precocemente, prevenir, prever e talvez impedir que isso acontecesse, né? Crise de sequestro, sepsemia pneumocócica, crise aplástica, são coisas que você pode identificar, tratar precocemente, desde que saiba o que você está fazendo e salvar essas crianças. E o AVC, uma mortalidade mais tardia. Mas tudo coisas que você pode trabalhar com uma atenção integral e melhorar e diminuir esses indicadores. Próximo. A morbidade também é alta, e são dados do Ministério da Saúde. As crianças com menos de 5 anos que têm doença falciforme têm 400 vezes mais chance de fazer quadros absurdos, às vezes sexo fulminante, né? As crises álgicas são graves. Quem tem paciente com doença falciforme sabe o que é a dor da doença falciforme. Uma dor que, não vou dizer que mutila, porque a gente não tira um pedaço, mas impede de ele conviver com a doença, impede de ele ter uma vida com qualidade. E muitas vezes as pessoas não enxergam essa dor como tal, enxergam aquilo como um exagero, acham que aquela criança está utilizando aquilo para outros ganhos. Então, é uma morbidade importante. A primeira causa de procura às emergências é as crises álgicas, anemia crônica, o priapismo, necrose de cabeça de fêmur, AVC, são intercorrências que podem tornar invalidante essa criança, pode tornar uma criança
com necessidade especial. E nunca esquecer que é uma doença degenerativa, e que por ser degenerativa ela vai lesar lentamente todos os órgãos novos, né? E que vai fazer com que essas crianças tenham uma qualidade de vida cada vez mais inferiorizada do que o resto da população que não tem uma doença crônica, né? Quando a gente fala em mortalidade em doença falciforme no Brasil, temos pouquíssimos estudos. Agora a gente teve uma tese de mestrado em Minas Gerais, muito bonita, mostrando em torno de 15% de mortalidade das crianças em Minas Gerais. Uma tese ainda com um número pequeno, mas mostrando que algumas delas acontecendo em casa, por falta de acesso. Então morrem em casa porque não conseguem chegar no hospital, e algumas morrem no hospital sem uma atenção adequada porque o profissional não identifica aquela crise como uma questão grave, né? Então, quando as crianças têm uma atenção integral com qualidade, a mortalidade cai assustadoramente. Isso é o que a gente vê, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. A gente tem um programa de atenção integral em que todas as nossas crianças diagnosticadas pela triagem neonatal estão em acompanhamento. A gente tem mais ou menos em torno de 1,8% de mortalidade. Uma vida média de 45, 50 anos é o que a gente tem visto, mas sem ainda um estudo de mortalidade com qualidade, né? Quando não tem cuidado de saúde, que são os dados da África, a gente vê uma mortalidade de 80%, em alguns lugares 90%, 95%. Quer dizer, 90%, 95% dessas crianças não chegam aos 5 anos. Uma expectativa de vida de 8 anos. Isso é o que a gente vê na África. Tá? Na gestante com doença falciforme, se tem um acompanhamento durante todo o parto de uma assistência pré-natal de alto risco, com o acompanhamento de hematologista, da medicina transfusional, a mortalidade cai assustadoramente para 2%, mas quando essa assistência não é adequada ou não existe, ou essa mulher não sabe que tem doença falciforme e está grávida, né, essa mortalidade pode chegar a 50%. Esse é um dos motivos pelo qual a gente conseguiu incluir agora no projeto Cegonha a eletroforese de hemoglobina. Foi uma coisa que é muito questionável, como eletroforese de hemoglobina, como você vai chegar à gravidez sem a doença falciforme diagnosticada? Chega. Este ano eu fiz 3 diagnósticos de adulto com doença falciforme. Um está internado, inclusive, hoje, com doença falciforme, 40 anos de vida, sem saber que tinha doença falciforme, sentindo dores, procurando um hematologista, porque não sabia que tinha doença falciforme. Fiz o diagnóstico de uma moça com uma criança no colo, com necrose asséptica de cabeça de fêmur bilateral e de úmero bilateral, que foi encaminhada para mim por causa disso, que um ortopedista falou, isso tem cara de doença falciforme. Mandou para mim, eu fiz a eletroforese, era uma S-beta-talassemia, uma doença falciforme, que não tinha diagnóstico, mas já tinha lesões crônicas definitivas, inclusive pedindo ela de botar o seu filho no colo, né? Então, mostrando que faz sim. E se a gente consegue fazer o diagnóstico de uma e salva, isso já está justificado para a gente colocar. Porque a gente tem tido algumas dificuldades de inserção dessa questão no projeto Cegonha, por alguns obstetras acham que isso é um absurdo do ponto de vista, um exagero do ponto de vista de saúde pública. Próximo. Esses são os dados do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Quem sabe, a gente já tem um Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é feito em 3 fases. A primeira fase, fenilcetonúria e hipotiro. A segunda fase, acopla as hemoglobinopatias, quer dizer, a doença falciforme. E a terceira fase, acopla a fibrose cística e a fibrose cística. Então, esses são os dados já da triagem neonatal, mostrando a Bahia como o estado, óbvio que a gente não poderia ser diferente, a Bahia como o estado com um estado de maior prevalência da doença, né, 1 para 650, então para cada 650 baianos e baianas que nascem na Bahia, um nasce com doença. Para cada 17 crianças nascidas nesse estado, um nasce com traço. Isso é um problema de saúde pública. No nosso estado, 4% da nossa população tem traço falciforme. 4% nascem
no nosso país nascem em torno de 250 mil crianças com traço falciforme por ano. 3.500 crianças com doença por ano. Isso é um problema de saúde pública. Quando começou a triagem neonatal, ficaram todos estarrecidos. Nossa, a gente não sabia que era tão grande. A gente achava que era, mas não sabia que era tanto. Né? A visibilidade foi... Hoje nós estamos perdendo provavelmente o nosso segundo lugar no Brasil. Brasília deve ultrapassar, a gente deve começar a estar liberando os primeiros dados, mostrando 1 para 1000. Aqui, doença é 1 para 1.200. Né? Então, isso é bem compatível com a história do nosso país. Né? As duas capitais do Brasil colônia, né? Rio de Janeiro e Bahia, né? Minas Gerais com o movimento dos bandeirantes, levando junto com eles os escravos para trabalhar. Então, Minas Gerais é o terceiro, 1 para 1.400. Né? E Brasília acaba contando, tirando o nosso segundo lugar. Com a construção de Brasília, todo o Nordeste foi para Brasília. Né? Então, a mão de obra utilizada nessa época, que depois ficou povoando Brasília, é o nordestino, que tem, obviamente, uma afrodescendência em grande proporção. Próximo. E o Sul mostrando, né? Só mostrar o Sul ali, a influência europeia. Né? O Rio Grande do Sul 1 para 11 mil, Santa Catarina e Paraná é a mesma coisa, 1 para 13 mil. E São Paulo 1 para 4 mil por causa da população nordestina que veio em busca, entre aspas, de melhores condições de vida. Né? Entre aspas. E aí, para a gente trabalhar essa questão da linha de cuidado da doença falciforme, eu acho que alguns conceitos seriam interessantes a gente pincelar, para a gente poder entender o que é essa questão da integral, da integralidade, cuidar da saúde, né, para a gente poder ter esse conhecimento mais fragmentado e fácil de a gente entender a linha do cuidado. Né? Então, em 2006, Pinheiro já, numa publicação sobre o autocuidado, interação integral, que é entre relações de pessoas, ou seja, como efeitos e repercussões de interações positivas entre usuários, profissionais e as instituições, que são traduzidas em atitudes com tratamento digno, respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo. E quando eu falo vínculo, não é vínculo só da criança e do paciente, é vínculo também do profissional e do gestor. Não adianta o gestor estar lá como gestor se ele não tem vínculo com aquela ação integral. Próximo. O cuidado, a gente acha que cuidado é simples, né? Basta cuidar, né? Não é um procedimento técnico simplificado, o cuidado. Isso, Luz também, em 2004, já colocava nessa mesma publicação. Né? O cuidado é uma ação integral que tem significados e sentidos voltados para a compreensão da saúde como direito de ser. Então, é o tratar, é o respeitar, o acolher, o atender o ser humano em seu sofrimento, em grande medida, fruto de sua fragilidade social. Então, é reconhecer a fragilidade social que a nossa população tem e entender que isso faz parte e que a gente deve reconhecer essa fragilidade na hora de cuidar. Saber lidar com isso na hora de falar que é uma população frágil, que precisa de uma atenção talvez um pouco diferenciada por causa da fragilidade social que ela passa. A integralidade, isso é uma definição do Ministério da Saúde, coloca como um dispositivo jurídico institucional para assegurar aos indivíduos a atenção à saúde, dos níveis mais simples aos mais complexos, da atenção preventiva curativa, bem como a compreensão em sua totalidade dos indivíduos e coletividade em suas singularidades. Quer dizer, não adianta você ter os 3 níveis e você não ver a singularidade e as questões individuais de cada pessoa, as questões necessárias para aquela sua saúde, além de somente o cuidar da saúde. Então, quando a gente fala em integralidade, a gente fala a integração de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, são os 3 níveis, né? A gente conhece bem isso. A atuação do profissional abrangendo as dimensões biológicas, psicológicas e sociais, e não esquecer principalmente as dimensões religiosas e culturais. Aqui a gente está falando de população negra, que tem uma cultura que muitas vezes é negada e não respeitada, que tem uma religiosidade que muitas vezes também não é
respeitada, que é colocada, como a gente viu recentemente no Fantástico, como magia negra. Aquilo é ridículo. Aquilo é ridículo. Aquilo é candomblé. Por que que um ex-presidente não pode fazer parte do candomblé? Ele é branco? E por que a sua esposa muda de religiosidade e aí ela resolve dizer que aquilo ali era magia negra? Por que magia negra? O que é isso? Né? Isso é um desrespeito com a religiosidade de uma parte, de um segmento da nossa sociedade. Se a gente não reconhece essa religiosidade, a gente não consegue ter uma integralidade. Porque você, muitas vezes, não vai respeitar no momento difícil da saúde daquela família a assistência religiosa. Pode ser importante e é fundamental, né? A continuidade da atenção nos 3 níveis de complexidade do sistema de saúde e a abordagem integral do indivíduo e suas famílias, que muitas vezes a gente esquece. Principalmente em emergência, né? A criança entra com a mãe, mas o adulto, muitas vezes, se tiver lúcido, ele entra sozinho. E ele fica lá dentro 4 horas, Deus sabe lá o que ele, e a família lá fora, sem saber o que está acontecendo. E quando ela vai procurar saber informação, está lá na recepção, na recepcionista, grave. Inspira cuidados. É isso, que é um boletim médico, ainda diz que é um boletim médico. Ainda bota nas costas do médico que o boletim que ele escreveu aquilo ali, entendeu? Então, essa abordagem do integral do indivíduo e não esquecer que ele não é sozinho no mundo, e por mais sozinho que tenha, ele sempre tem um amigo, tem um conhecido, um companheiro, uma companheira, um esposo, um filho, uma pessoa, um amigo, que vai estar ali com ele, tentando ajudar e precisa saber informação, precisa entender o que está acontecendo. E a rede de saúde, hoje um conceito um pouco mais novo, para mim eu já está ficando velho, né? Que isso é um conceito de 2009, né? Que são as redes de produção de saúde. A rede de saúde é uma rede de atenção à saúde, é composta pelo conjunto de serviços e equipamentos de saúde que se dispõe em um determinado território geográfico, seja ele um distrito, seja ele um município, uma regional de saúde, seja lá o que for, né? Entretanto, a construção dessa rede de saúde implica colocar sempre em questão como esses serviços estão se relacionando, se comunicando. A informação é fundamental. Que modelos de atenção e gestão estão sendo produzidos nesse serviço? Senão a gente não consegue completar essa integralidade. Você diz que está ficando velho, mas a gente precisa fazer as redes. Precisa fazer as redes, né? O conceito está ficando um papel amarelado. Exatamente. Então, isso é importante. Então, é nesses conceitos que a gente tem que trabalhar a linha do cuidado. É trabalhar essa questão da integralidade, dos níveis de atenção e a construção dessa rede. Não é fácil. Não é fácil. Próximo. Tudo dentro do princípio do SUS, em que a gente trabalha a igualdade, equidade, integralidade, descentralização, universalidade e, mais do que nunca, o controle social. Nós, da doença falciforme, trabalhamos com doença falciforme, nunca fizemos absolutamente nada nessa política sem o controle social do lado, dizendo: é isso que queremos. Não é bem assim que gostamos. Podemos discutir e melhorar essas propostas. E assim foi construída a política, não só nacional, como a do Estado também. Próximo. Então, qual a estratégia? Diagnóstico, uma doença hereditária, uma doença congênita, a melhor estratégia é o diagnóstico precoce. Então, é a triagem neonatal e incluir ele num programa, essa criança, num programa de atenção integral, com toda essa estratégia próxima, que a gente vai falar, que é, na realidade, uma política. Então, a porta de entrada hoje é a triagem neonatal, né? Mas também pode ser a atenção primária, porque tem aquelas crianças que podem fugir da triagem neonatal. E ela vai bater na atenção primária. E a atenção primária tem que saber como é que vai fazer esse diagnóstico de uma criança que pulou a triagem neonatal. Ontem eu atendi uma criança que fez o teste do pezinho, foi no pediatra, o teste do pezinho foi feito na área privada, tinha um asterisco no lugar do estudo de hemoglobinopatias. Esse pediatra viu esse resultado, não deu bola para o asterisco
não entendeu, ou se não entendeu, ou não leu, se não leu, ele não interpretou, se não interpretou, não fez nada, e falou para mim, está tudo ótimo. Teste de pezinho normal. Teste de pezinho normal. E aí, a criança hoje com 3 anos, né, faz uma anemia, que não era anemia, com parênteses, mas faz uma anemia, e aí o pediatra, já conhecendo um pouco dessa questão, resolve fazer uma eletroforese de hemoglobina e ele tem traço falciforme. Nada a ver com anemia, não tinha anemia, mas descobre o traço falciforme. E aí quando entra com essa questão para mim, a primeira coisa que eu pergunto, cadê o teste de pezinho? Não, ele fez o teste de pezinho, vocês não imaginei, o teste de pezinho não deve ter sido feito a eletroforese. Quando eu vou pegar, está lá o asterisco. E lá embaixo, no rodapé, um negocinho desse tamanho está escrito assim, no asterisco. Repetir a critério do médico assistente. Então, 2 erros aí. Primeiro que, se deu alterado, tinha que falar qual era o resultado. Porque aquilo ali é um resultado de exame. Tem que ter resultado. Né? E poderia estar colocado o asterisco do lado. Repetir caso a critério do médico assistente. E o segundo erro é que a pessoa que leu aquilo não visualizou. E a mãe, ontem, é que percebeu isso. Que quando alguém falou de teste de pezinho, ela falou assim, eu vou levar o teste de pezinho para o hematologista ver. E aí ela falou que quando abriu o teste de pezinho, ela viu que aquilo ali tinha uma coisa estranha. Mas ela não achou no teste do pezinho o que era aquele asterisco. De tão pequenininho que era o rodapé do asterisco. Eu demorei também a achar, mas achei. Então, a entrada é a triagem neonatal. Muitas vezes a atenção primária pode ser entrada com os diagnósticos secundários, né? Mas entrando pela atenção primária, ele vai ter que circular a atenção secundária e terciária, que a gente não pode esquecer que é uma doença crônica degenerativa e que muitas vezes, pelo menos, é o que a literatura diz, 20% vai precisar de uma atenção de alta complexidade, né? Então, a atenção secundária seria os centros de referência, de especialidades, emergência, e a atenção terciária, aquilo que a gente já conhece, que é o TI, o Centro de Reabilitação. Próximo. E quais essas estratégias? Na realidade, educação para a saúde, para promover a saúde. E o que é educação para a saúde? É tornar os indivíduos melhor equipados para fazer escolhas mais saudáveis e fazer com que essas escolhas mais saudáveis sejam as escolhas mais fáceis e que melhorem a qualidade de vida desses indivíduos. Essa é a estratégia que a gente trabalha na política de atenção integral à doença falciforme. Próximo. E a gente fala em educação por quê? Porque o processo de educação, Rezende, em 86, ele já dizia que educação é um instrumento de transformação social. Não só educação formal, mas de reformulação de hábitos, aceitação de novos valores que estimule a criatividade. Então, quando a gente fala em educação e saúde, pelo menos quando eu falo em doença falciforme, eu permito que os meus pacientes se empoderem do meu conhecimento. Não empodero, eu permito empoderamento. É diferente. Eu empodero porque eu quero. E permitir empoderamento, eu vou empoderar aquilo que o paciente quer saber, que é o que agride ele naquele momento. Então, permitir esse empoderamento vai fazer com que ele, com esse conhecimento, ele possa criar estratégias de convivência com uma doença crônica. Isso é para doença falciforme, mas serve para lúpus, serve para diabetes, serve para hipertensão arterial, serve para todas as doenças crônicas que tem que aprender a conviver com essa doença. E aí ele vai estimular a criatividade, vai ver novos valores, aceitar novas estratégias de convivência para que ele possa melhorar a qualidade de vida. Arthur da Távola dizia que educação é um processo rico e enriquecedor, pois contém o germe da crítica, reflexão e consciência. Isso é o controle social. Então, educar significa passar o seu conhecimento e fazer com que aquele que está recebendo aquela educação em saúde saiba o que você deveria fazer com ele direito. E aí gera a crítica, que é construtiva, que vai falar, doutor, mas por que o senhor não está me dando um analgésico? O senhor me disse no outro dia que quando tem dor tem que me dar analgésico, por que o senhor não está me dando? Isso é o germe da crítica, isso é o controle social. Eu preciso disso. Então, o processo de educação, ele não é unilateral.
Isso a gente tem que entender sempre. Quando a gente faz educação e saúde, a gente está aberto a receber também a educação. Isso, de certa forma, eu vejo com muita frequência. Quer dizer, novas estratégias são estabelecidas dentro do seio da família que vão me ensinar novas estratégias para trabalhar algumas questões da doença que provavelmente eu não conheço e que eu vou aprender e repassar. Então, o processo de educação, ele é muito dinâmico, ele é bilateral. E se a gente entende e executa dessa forma, obviamente a gente vai ter sucesso no nosso processo de educação. Isso deve ser o dialógico que você está falando, né? Tá. Gostou, né? E quais os objetivos desse processo de educação? Na realidade, é aquilo que eu falei, é permitir o empoderamento do cliente para que ele possa ter uma opinião favorável do desenvolvimento, que possa possibilitar tomadas de decisões. A gente tem que começar a colocar aqui o nosso processo de trabalho, que é assistência médica, assistência em saúde, assistência do profissional de saúde, a gente oferece. Isso é uma coisa que tem que ser compartilhada. Nós não somos deuses, nem candidatos a deuses. A gente tem que compartilhar o nosso trabalho. Porque nós temos uma responsabilidade, mas o seu paciente também tem responsabilidade nesse trabalho. E se você compartilha essa assistência, obviamente ela vai ser de melhor qualidade. Desmistificar das suas formas. Aquela coisa que, se não morrer com 7, vai morrer com 14. Se passou dos 14, dos 21 não passa. Para quem entende religiosidade de matriz africana, sabe por que é de 7 em 7. Isso está relacionado com a religiosidade de matriz africana. Favorecer o desenvolvimento de cidadania. Participação do usuário na definição dos cuidados prioritários para melhorar a sua qualidade de vida. E o mais interessante disso tudo é promover o desenvolvimento do autocuidado, que é o que a gente vem trabalhando na atenção primária, é o autocuidado com doença falciforme. Próximo. Então, uma filosofia em que a gente vai trabalhar o atendimento multiprofissional, descentralizado, humanizado, com profissionais capacitados, sempre trabalhando a questão do autocuidado, que é elaborar, assim a gente poder elaborar os diagnósticos de riscos gerados pela doença e promover medidas profiláticas utilizando a educação em saúde familiar e popular. Popular mesmo. Aqueles grupos de bairro, grupos de igreja, seja lá de qual for, de templo, de religiosidade de matriz africana, a gente tem que começar a trabalhar esses templos religiosos como espaços de promoção de saúde. Hoje já se faz na Igreja Católica. Né? Pastoral da criança é um espaço de promoção de saúde. E a gente tem que estender esse espaço de promoção de saúde para os outros templos religiosos que existem na nossa sociedade. Sendo a doença falciforme uma doença com um impacto social tão grande, com um envolvimento da questão social tão grande, nada como lidar com ela com uma educação em saúde de forma mais... Hoje eu vi uma coisa que eu estava em casa que eu achei muito interessante, que eu ainda não tinha visto, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, na grande emissora, né? Todo mundo sabe qual é a grande emissora, né? Na grande emissora tinha uma propaganda da Futura, que é uma filhote da grande emissora, né? E que tinha falando sobre prevenção de doença sexualmente transmissível. E eu achei muito interessante porque a pergunta era: o que você acha da transmissão de doença sexualmente transmissível, os instrumentos, como é que você pode utilizar? E quem fala? Uma mãe de santo. Isso é muito interessante, há muito tempo eu não tinha visto isso. Aliás, eu acho que eu nunca tinha visto isso. Uma mãe de santo com o poder de falar instrumentos de transmissão, de prevenção e transmissão de doença sexualmente transmissível. E ela falando disso, inclusive da espiritualidade. Olha, isso para quem é religioso, de religião matriz africana, precisa me sentir contemplado. Vou fazer. Mas, Paulinho, tem uma coisa interessante que você falou. Já que a grande parte da população é afrodescendente, e muitos deles têm a religião de natureza africana, o melhor lugar para fazer isso realmente seria nos terreiros. Exatamente. Não há dúvida. Por isso que a gente está trabalhando essa questão, entendeu? Nós estamos junto com o pessoal de terreiro fazendo uma cartilha, utilizando lendas
do candomblé para trabalhar a questão da doença falciforme e o autocuidado. É óbvio que isso vai trazer... para a saúde da família, porque a gente tem que fazer os nossos próprios contatos e tudo, e eu não tinha pensado nisso. Que bom. Chegamos lá. Aliás, estratégia de saúde da família que funcione em local com alta densidade de população afrodescendente tem que ter esses traquejos, né? Lidar com essas questões. Tem que ter essa afinidade, ou não necessariamente afinidade, mas o respeito, né? E aceitabilidade, né? Próximo. Isso tudo trabalhando aqui com multiprofissional, né? Eu penso que eu não tenho esquecido ninguém, mas se eu esqueci, pode ficar tranquilo que está incluído. Tá? Uma vez eu fiz um negócio desse, aí vi uma farmacêutica, eu disse, você não colocou a farmacêutica. Aí eu falei assim, como você não colocou a farmacêutica? É aquela ali que está ali com a... Não, é aquela ali. Você está ali com uma fruta atrás de você, entendeu? Uma balança. A outra farmacêutica está lá dando a enfermeira, o obstetra, o oftalmologista, o dentista, está todo mundo aí, entendeu? Até o hemoterapeuta está lá fazendo Só para falar da minha experiência recente, que eu acho que a última vez que eu te vi, você foi falar com nutricionistas da rede do município do Rio. Isso. E eram nutricionistas de unidades que eram centro de referência para a doença falciforme. E no primeiro momento que a gerente do programa da criança pediu para a gente, né, da área de nutrição, identificar, conectá-lo, a inserção desses profissionais no centro de referência, a gente foi conversar com ela, a maioria, o centro de referência já tinha um tempo, e ela só sabia onde era a porta, né? Então, esse envolvimento multiprofissional, mesmo em unidades, né, de referência, ainda não é. Você vai entender por que não é. Você vai entender por que não é. Mas a gente vai caminhar. Eu acho que está caminhando já. A gente já tem algumas unidades em que tem muito mais do que a nutricionista, já tem psicólogo, já tem, saúde inclusive local, fisioterapeuta. Né? Você vai ver. Eu vou te explicar por que você vai entender. Próximo. Bom, e aí trabalhando a questão do... O que é o autocuidado? Né? O autocuidado é cuidar de si mesmo, buscar as necessidades do nosso corpo, da nossa mente, melhorar nosso estilo de vida, evitar hábitos nocivos, desenvolver uma alimentação saudável, conhecer e controlar todos os fatores de risco gerados pela doença e trabalhar, controlar isso através de medidas profiláticas e preventivas e assim a gente melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa expectativa de vida. A gente fala autocuidado, não só doença falciforme. Eu sou diabético, eu me autocuido. Eu não como doce, não como açúcar, como meu cafezinho com adoçante, tento evitar conjugar coisas erradas, né? Por quê? Porque esse é o autocuidado. Por quê? Porque eu quero viver muito, eu acho que tem muita coisa para fazer e quero ter uma qualidade de vida. Como fala a minha endocrinologista, eu não posso terminar minha vida cego na máquina, né? E com um buraco no meu pé, que é uma perfuração plantar. E quando ela falou isso, eu falei, opa, eu saí de lá arrasado, mas entendi a mensagem, entendeu? E na doença falciforme é exatamente isso. Na doença falciforme é isso. Se você não se autocuida, você não vai ser num buraco na planta do pé, mas vai ser do lado aqui do pé, né? Vai ser na máquina, que faz ciência renal, vai ser cego, que faz a retinite falcêmica, e vai ser necrosada, vai ter com necrose cabeça de fêmur, tudo isso pode acontecer se você não se autocuida. Então, Pinheiro e Luz, em 2003, já falava que o autocuidado não passa, portanto, pela aplicação exclusiva dos saberes disciplinares já existentes, mas pela construção incessante de práticas eficazes. Quer dizer, não basta você saber a doença, você tem que praticar e criar coisas estratégicas para você trabalhar e conviver com o autocuidado. 2008, o Ministério da Saúde falava que o autocuidado é a construção coletiva de uma experiência comum, solidária e igualitária nas práticas de saúde. Mas, próximo, eu prefiro isso daqui, que é de uma amiga nossa, Cecília Isidoro, uma enfermeira, professora de enfermagem da Escola da Neve, que ela olhou para mim e falou assim, o autocuidado é tomar-se de paixão por si mesmo. É isso. É verdade. Né? Isso é o autocuidado. Quando eu me apaixonar por mim mesmo, eu estou me cuidando. Né? Porque não existe coisa mais gostosa do que você ter uma paixão, você vai cuidar
de quem você é apaixonado. Então, você tem que se apaixonar para poder se cuidar e, inclusive, cuidar dos outros. Né? A própria Bíblia diz isso, né? Tem que primeiro se gostar para depois gostar dos outros, senão você não consegue amar o próximo. Né? Tudo isso trabalhando a questão da humanização, que pode passar por um ambiente lindo, maravilhoso, todo coloridinho, com ar-condicionado, com um palhacinho na porta fazendo coisa, alguém contando história, uns bibelôs pendurados, mas se tem isso tudo e não tem um profissional que faça o acolhimento, isso não é humanização. Isso não é humanização. Então, o acolhimento dos profissionais do SUS, sem preconceito, sem estigmas, escutando dúvidas, angústias, dificuldades de convivência com a doença, né? Parar com aquela coisa assim, não vou explicar porque não vai entender mesmo. Não vou nem explicar. A gente vê isso. Não vou explicar, não vai entender mesmo. Não vou explicar isso tudo não. Tem que tomar porque tem que tomar, mãe. Não adianta, ela vai entender porque tem que tomar. Então, a gente tem que passar a fazer isso. Permitir o diálogo. Respeitar a outra pessoa. E, de preferência, que é o mais interessante, democratizar a linguagem. Né? Se nós conversamos com o nosso paciente, com o nosso cliente, e ele não entende, não é ele que é burro. Somos nós que não estamos conseguindo nos fazer entender. Porque se nós temos nível superior, estudamos para isso, nós temos condições de mudar a nossa linguagem, adaptar ela àquela pessoa que não estudou e que não tem conhecimento. E aí a gente tem que se fazer entender. Então, depois que acabar, se não entendeu, tem que explicar de novo. E você não está perdendo tempo. A gente fala, não vou perder meu tempo. Você não está perdendo, você está ganhando. Porque lá na frente esse paciente vai te ajudar no tratamento das intercorrências. Próximo. Você quer falar? Até você vai dar instrumental para a pessoa fazer decisões compartilhadas com você. Exatamente. Né? A gente, às vezes, foge das decisões compartilhadas, mas é necessário que uma doença crônica, uma doença que vai ocupar uma vida, um pedaço grande da vida toda da pessoa, que a pessoa esteja ali. E eu costumo falar muito isso, é muito interessante, quando a gente vai fazer, quando eu falo de anemia, eu falo que a importância da anamnese alimentar é fundamental para você identificar se tem déficit de alimentar de ferro. Né? E se você não souber fazer essa anamnese, você, obviamente, quando você vai na anamnese é a primeira vez, né? Vamos fazer a anamnese na 10ª consulta. Na primeira consulta você faz a anamnese. A mulher não conhece você. Você está lá todo cheirosinho, bonitinho, com um jaleco lindo, maravilhoso, né? Um relógio bonito e tal, e ela chega com a moça humilde, uma criança, e aí ela olha para você e você começa a fazer a pergunta, e ela diz, ai meu Deus, fala a verdade, não fala. Então, se você, obviamente, induz, ela não vai falar aquilo que você quer escutar. Que é verdade. Né? Então, em vez de você perguntar, come carne? Se tiver, não, nem fala, como? só sacode a cabeça. Não, você vai falar se tiver o como. Ela não vai falar. Ela não vai falar se tiver o como, ela vai vai falar como. Como. Não é verdade? Não. Não é a mesma coisa você perguntar, o que você dá para o almoço no seu filho? Pro seu filho? Ah, eu dou uma sopinha. O que você bota na sopinha? Eu boto isso, boto isso, boto isso, boto isso. Mas precisa de Não uma colocar experiência de você- escuta, né? Isso, mas isso é fundamental. Então, a linguagem, a gente tem que entender na nossa profissão, nossa, que eu digo não é médico não, a nossa profissão, profissional de saúde. Toda vez que eu falar aqui nós, eu não estou falando médico não, estou falando profissional de saúde. Tem que entender que a nossa linguagem, ela tem que se adaptar da realidade com quem você está convivendo. E tem uma questão de respeito. tem que ser, Às vezes eu parto do pressuposto que o outro não me fala a verdade. Exatamente. Então essa coisa da dor é a mesma coisa. Né? Então quando fala que está sentindo dor, você tem que partir do princípio que está sentindo dor. E se você não acredita, acabou a sua relação a partir daquele momento. E você não vai dar analgesia potente. Você não acredita na dor? Então você tem que partir do princípio que você acredita naquela dor. Então por que descentralizar? Agora eu acho que a gente já consegue entender por que descentralizar a doença falciforme. É um problema de saúde pública, não há dúvida disso. É melhorar o acesso à assistência,
vai melhorar a qualidade dessa atenção, vai dar maior adesão ao tratamento. A gente vê isso, às vezes, né, a dificuldade está em acesso, é muito longe, e vai reduzir essa morbidade, essa mortalidade, que a gente viu que as causas mais importantes são causas que podem ser trabalhadas na educação e saúde. Próximo. Então, a atenção primária, ela começa na triagem neonatal, mas ela, obviamente, vai ter o diagnóstico tardio, nela vão estar os medicamentos da farmácia básica, nela vai ser feita a orientação e informação genética, diferente de aconselhamento genético. Aconselhamento genético é um ato de um profissional médico, geneticista, que faz um aconselhamento genético, quando ele é procurado por um casal por uma questão hereditária. Orientação e informação genética, você dá uns instrumentos para um casal, para uma família, que tem uma condição hereditária naquela família, para eles poderem tomar decisões de direito reprodutivo com qualidade. Você dá esses instrumentos, sem ser diretivo, sem direcionar o que você pensa. O que você pensa é para o seu direito reprodutivo, não para o direito reprodutivo do outro, né? Educação e saúde, vai estar na atenção primária, educação para o autocuidado no programa de saúde da família, estratégia de saúde da família, e a gente nunca pode esquecer que essa atenção primária ela tem que ter sempre o acesso direto para a atenção secundária, são as emergências, internações e todas as outras questões que envolvem as intercorrências. E dentro da atenção primária, e essa para a gente talvez tenha sido, né, Serginho, a coisa que a gente mais trabalhou, era a importância da inserção dessas crianças e desse adulto, dessa mulher, desse homem com doença falciforme, nos programas de atenção primária, nos programas do Ministério da Saúde. Porque o que a gente via eram crianças em centros de referência hematológicos cuidando do seu sangue. Mulheres cuidando do seu sangue, sem fazer um preventivo, sem trabalhar câncer de mama, os homens sem trabalhar hipertensão, mulheres sem trabalhar hipertensão, sem ver a questão da saúde mental, tudo aquilo que envolve o ser humano. Ele tem uma doença crônica, mas ele pode ter outras coisas. E obviamente ele estando na atenção primária, e quando a atenção primária não reconhece a doença, que ele chegava na atenção primária com doença falciforme, doença falciforme não tem nada disso. Vai lá para o hemorrio, ele tem tudo para a doença falciforme. Entendeu? E ele vai para a doença falciforme, vai para o hemorrio e chega lá, não consegue ter a resposta para aquelas questões da atenção primária. É a saúde alimentar, é a saúde bucal e todas as outras coisas. Porque lá ele vai ver hemoglobina, hematócrito, VCM, não sei o que, vai tomar um ácido fólico, vai conseguir hidroxureia, mas não vai ter esse acesso a tudo isso daqui que a gente está trabalhando. Então, se a gente fala em rede integrada de saúde, o papel não pode ficar amarelo, né? Não pode ficar amarelo. Tem que botar amarelo. Próximo. A atenção secundária, quer dizer, quais são as necessidades do local do ambulatório, e aí eu te explico por que aconteceu isso. Porque a gente precisava descentralizar. Se a gente monta uma equipe multiprofissional, a gente estaria até hoje com 1 ou 2 ambulatórios só. Entendeu? Então tem que ter uma equipe mínima de 3 profissionais. Um médico não pode deixar de ter, uma enfermeira que não pode deixar de ter, e um outro profissional que o que tivesse naquela unidade de saúde disponível e topasse assumir. Então a gente viu algumas unidades começando com um médico, enfermeiro, um nutricionista, um médico, enfermeiro, um psicólogo, um médico, enfermeira e um técnico de enfermagem, um médico, enfermeira e um assistente social, um médico, enfermeiro, um nutricionista. Eu vi de tudo. Tudo que você possa imaginar. E aí, obviamente, com o passar do tempo, aquela unidade vai crescendo e ela vai contaminando não, né? Contagiando os outros profissionais para ele poder assumir, entrar naquela equipe multiprofissional. Então, a equipe mínima de 3 profissionais, fornecimento dos medicamentos essenciais, a gente garante isso quando a gente monta um ambulatório descentralizado, a capacitação da equipe multiprofissional nas especificidades e no autocuidado e estabelecer o fluxo de informações. Né? Aqui nós temos uma colega nossa que já foi lá, fez isso com a gente, e a gente vai montar agora um ambulatório aqui em Petrópolis. Ela já está na fila, tem uma pessoa aqui que já está na fila, sem ser a próxima, começa semana que vem, então a próxima é Petrópolis, tá bom? Na atenção secundária é o centro de referência, obviamente. E esse centro de referência não necessariamente é o hemocentro, ele pode ser o hemocentro, aqui no Rio de Janeiro é o hemocentro, mas em outros estados
é a universidade, é um hospital privado conveniado com o SUS. É o que a gente conseguiu. É o que a gente conseguiu para montar isso. Né? No Rio de Janeiro, o centro de referência é o Hemorrio. E lá a gente vai fazer o cadastro, vai ter atenção especializada com o hematologista. Então, as crianças de Petrópolis que têm doença falciforme, elas, quando fazem o diagnóstico pelo teste do pezinho, elas vão para o Hemorrio, ficam lá indo pelo menos 3 consultas. Na terceira consulta, ela é descentralizada. Ao ser descentralizada, ela já marca uma consulta para daqui a 1 ano no Hemorrio para alta complexidade. E aqui ela fica no seu programa dentro da atenção primária com a pessoa que fez uma capacitação para a doença falciforme, que sabe a especificidade da doença falciforme. Tá? Vai ter o serviço de diagnóstico laboratorial, imagem, Doppler, transcraniano, eco, sorologias, vai ter uma medicina transfusional, um sangue seguro e os protocolos do Ministério da Saúde especiais para elas, que são a hidroxiureia e a quelação de frango. Então, essa rede de atenção secundária que a gente tem é o centro de referência, pode ser universidades, no centro, hospitais gerais de referência, hospitais para internação, rede de especialidades, emergência para intercorrência, para dor, infecção, eventos agudos, humanização nessa rede toda e sempre lembrando que ela muitas vezes vai estar acoplada à atenção terciária e vai ter necessidade dessa atenção terciária. Então essa é a rede que tem que estar acoplada à atenção primária. Então quando a gente estabelece a atenção primária, a gente sempre tenta ver qual é a rede que a gente vai ter para essa criança aqui no município, dos secundários. Qual é o hospital para internar, qual é a emergência que ela vai, e aí nós vamos ter que capacitar esse povo. Próximo. E a necessidade de atenção secundária é estabelecer essa rede, garantir a segurança transfusional. Aqui no Petrópolis, digamos, aqui no Petrópolis nós não temos um banco de sangue, ou temos. Então vamos lá, olha, tem banco de sangue, o que falta para a segurança transfusional? Não falta nada. A gente já tem uma boa transação lá com o Hemorrio, quando precisa a gente busca, ou então a gente tem doador aqui, a gente já faz aqui, está faltando fazer sorologia para X, vamos fechar isso, né? E capacitar. Esse, para mim, hoje é o grande nó do meu programa, é a atenção secundária. Capacitar emergência é um nó. E isso eu tenho visto com todos os outros programas. Tive agora reunião com o meu coordenador da secretaria, que era a atenção primária. Graças a Deus, agora das suas formas, a secretaria estadual está na atenção primária. Finalmente saí daquela coisa de vigilância epidemiológica, eu não sei o que eles queriam que eu ficasse vigilando, entendeu? Eu ali querendo estar participando da atenção primária, não podia, mas agora eu já estou lá. Então, ele fala, olha, Paulo, é muito difícil capacitar a atenção secundária mesmo, muito difícil. Você faz cursos para emergência, não vem ninguém. Vem todo mundo, vem gente do PSF, vem de todo mundo lugar, mas o PSF não vai ver emergência, não vai ver crise sequestro, isso vai estar na emergência, vai estar na UPA, vai estar no hospital para internação, entendeu? Então essa talvez seja uma questão que a gente vai ter que trabalhar e a gente vem trabalhando. Eu estou me virando, vendo estratégias. Em todo lugar que eu vou pela Soperj, eu quero enfiar uma palestra de emergência em doença falciforme. Ninguém aguenta mais escutar a emergência em doença falciforme nesse estado. Em qualquer lugar que eu vou botar a emergência em doença falciforme, né? Eu vou falar de emergência em doença falciforme aqui no seminário, né? Já está amarrado. Semana científica. Mais um lugar que eu já consegui botar a emergência. E a rede de atenção terciária, que não cabe aqui para a gente, só para a gente saber, são as unidades de terapia intensiva, o centro de transplante de medula óssea, a terapia celular para osteonecrose e úlceras de perna e o centro de reabilitação. O Rio está meio capenga nisso, a unidade de terapia intensiva, acho que está capenga em qualquer lugar, mas terapia celular a gente já tem na Bahia e estamos começando a montar uma unidade dentro do Rio de Janeiro. Muito difícil, que a gente não conseguiu o apoio do INTO, mas a gente está se virando, nós somos de carne de pescoço, a gente vai achar o nosso buraco para fazer isso. Essa é a nossa rede. Centro de referência, atenção primária indo um para lá e outro para cá, porque é fundamental, porque a criança vai e volta, né? Eles se interligando com a emergência hospital, os hospitais, a medicina transfusional trabalhando em tudo quanto é lugar, porque são crianças que têm uma doença que pode precisar de transfusão. Então ela vai estar lá na centro de referência, ela vai estar no hospital, vai estar na terciária, vai estar nas emergências.
Só não vai estar na atenção primária porque realmente não é um lugar para você transfundir. Se acontecer que precisar transfundir, ele vai para a atenção secundária. Né? E as especialidades, então, essa é a nossa rede de atenção. Próximo. Então, só para a gente lembrar que o autocuidado, a gente tem que trabalhar em 3 principais faixas etárias. Na criança, no adolescente e no adulto. E no adulto, numa situação especial que é na gestante. Então, na criança, a gente já trabalha com o diagnóstico precoce, a gente já vai trabalhar essa família desde o início no autocuidado. Né? Trabalhar a família e trabalhar a criança para que ela possa ser preparada para o autocuidado. Próximo. Então, um exemplo é educação e saúde, a gente ensina as mães a palpar o baço. E com isso a gente consegue identificar a crise de sequestro precocemente e eu nunca mais tive óbito por crise de sequestro. Porque todas as mães identificam quando está aumentando e já chegam na emergência falando, meu filho está com crise de sequestro, tem doença falciforme, está com crise de sequestro, porque o baço era pequenininho, está grande. Então, o médico se vira ali e começa a atender, fazer o primeiro atendimento da crise de sequestro. Próximo. O adolescente, como qualquer outra doença crônica, o desafio é manter ele, porque até aí a mãe bota debaixo do braço e vai para o médico. A partir daí do adolescente, você tem que convencer ele a continuar essa adesão. Então a gente trabalha todas as mudanças próximo que ocorrem essas transformações relacionadas com autoestima, autoimagem, autoconceito, e aí aqui a gente vai ter que trabalhar o educador, a gente vai ter que trabalhar o profissional de educação, a gente está começando agora, estamos fazendo o nosso manual para a educação, estamos trabalhando já com a Secretaria de Educação, porque é fundamental, porque na educação isso é que vai acontecer no colégio, as transformações, o retardo no crescimento e desenvolvimento, o preconceito e estigma, a segregação social, as transformações mais lentas que vão dar problema de autoimagem, e o fato de ele saber que tem uma doença crônica e que pode ter consequência para a vida produtiva, escolar e para a própria vida social, que é o problema de autoconceito e o risco para a morte precoce. Próximo. E a gestante, obviamente, o grande problema é que ela, e aí todas as mulheres vão concordar comigo, mesmo sendo da área da saúde, a gente quando tem uma doença hereditária, a gente acha que quando vai ter um filho, a gente vai passar a doença hereditária para o filho. Quando a gente para pensar e ver todos os conceitos da genética mendeliana, você vai falar, não, eu vou passar, só se meu marido tiver o traço. Mas se você não tem esses conceitos da herança mendeliana, você tendo uma doença hereditária, você fala, meu filho vai ter a mesma doença que eu estou gerando. Então, isso a gente tem que abordar na questão da gestação, dizer que não é impeditivo, dizer que é uma gestação de alto risco, precisa de um acompanhamento, de uma atenção muito especial. Próximo. E o adulto, o grande problema é que hoje nós temos, os adultos que têm doença falciforme hoje, são adultos que foram tratados com muita dificuldade, tiveram um tratamento com uma qualidade muito ruim. Então são, entre aspas, mazelentos, quer dizer, eles tudo não acreditam que vai dar certo. Então a gente está transformando as crianças e os adolescentes para que eles sejam uma geração mais consciente e mais responsável com a própria doença. Além disso, este momento do adulto é um momento de mudança de prioridade. Quem de nós aqui, que chegou um momento em que se formou, falou assim, agora eu tenho que trabalhar, quando casou, agora eu tenho que ver meu filho, agora eu tenho que trabalhar porque eu tenho que trazer comida para casa, e aí sua saúde começa a ficar no segundo plano. E aí ele passa a ser um paciente de emergência. Ele não vai ao ambulatório, às consultas. Tá? Isso é uma coisa que a gente está começando agora a descentralizar a atenção ao adulto. Já temos Caxias fazendo atenção ao adulto, se não me engano, Volta Redonda. Já temos alguns municípios já com ambulatório que tinha de criança, agora com o de adulto também, mas é muito difícil, porque tem que haver um diferencial para ele largar o hemocentro e poder ficar só acompanhando lá perto de casa. Porque ele vai achar que o hemocentro sempre vai ter mais condições do que a atenção primária. Ele é a população. Ele é a população.
Então, como driblar as complicações no bebê e na criança? Ensinar a mãe a palpar o baço, cuidado com o calendário vacinal, antibiótico profilático, atenção com hidratação e higiene. No adulto, a gente começar a trabalhar a estratégia para aderir ao ambulatório, porque na criança a mãe ela adere bem, o uso da escala analógica da dor, a atenção com hidratação e higiene, bom, tudo aquilo para que a gente possa ser feliz. Hoje a gente sabe que a sobrevida da doença falciforme é menor do que do resto da população, mas ela vem aumentando progressivamente exatamente em virtude de uma mudança de postura. Né? O diagnóstico precoce, o desenvolvimento do autocuidado, o tratamento rápido das complicações com protocolos clínicos feitos pelo Ministério da Saúde, e antibióticos, imunização, novas tecnologias, que fez com que melhorasse essa qualidade de vida e a qualidade da assistência. Próximo, esse é o último. É só para a gente mostrar que é muito interessante como isso mudou. Isso, obviamente, não é um impacto da triagem neonatal, que a gente tem 11 anos de triagem neonatal, não deu para ter impacto ainda, né? Mas é o impacto da mudança de postura dos profissionais que trabalham com a doença falciforme. Com a capacitação, com conhecimento, com protocolos mais estabelecidos, diminuindo a morbilidade, a mortalidade, a gente conseguiu melhorar a quantidade, aumentar a quantidade de pessoas vivas acima de 45 anos. Então, em 99, nós tínhamos 4 pessoas cadastradas com mais de 45 anos que tinham anemia falciforme. Hoje nós temos 141 pessoas que provavelmente teriam morrido antes dos 45 anos, mas que com a mudança de postura, com a melhora da qualidade da assistência, essas pessoas conseguiram passar os 45 anos, e a gente já vai ter que começar agora a fazer de 45 a 50 e mais do que 50, né? Provavelmente daqui a pouco já estão fazendo, já estão chegando aos 50 anos. Próximo. E não esquecer que essa criança, essa pessoa com doença falciforme, ela tem contexto da vida, como todos nós temos. E todas as vezes que a gente atende uma criança, a gente tem que lembrar disso. Assim como a gente lembra que nós temos amor, cultura, família, saúde, religião, esporte, educação, trabalho, essas crianças também. Então a gente tem que entender que essa criança não é uma doença no meio da saúde. Ela é uma criança com uma doença que faz parte de todo o resto da vida dele. E que a gente tem que ter o conhecimento e a visibilidade desse contexto todo. Então a gente hoje vem trabalhando previdência, trabalho, educação, esporte. Por quê? Porque isso faz parte da qualidade de vida de todos nós. Qual o desafio, então, na doença falciforme? Primeiro, o racismo institucional, que é aquele que não visibiliza um segmento da nossa população. São políticas públicas que foram construídas e que não deram visibilidade a um segmento da nossa sociedade, que não é pequeno. O último censo era 51% da nossa população, pretos e pardos. É a invisibilidade da doença, ainda invisível, porém muito mais visível do que há 50 anos atrás, uma doença que completou ano passado 100 anos de existência, ainda é muito invisível na área da saúde, entre os profissionais da educação e principalmente na sociedade. Eu ainda vejo muita gente chegando no consultório e tu nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar nisso. Né? Outro desafio é organizar a rede. Né? Sair do papel, não deixar ele amarelar, né? E botar para organizar essa rede. Que ela está aí. Ela está aí. Né? E cumprir essas atribuições nos diversos níveis de atenção. Eu acho que agora só uma mensagem do Jean: a minha saúde depende do sentido que dou à minha vida. Posso estar doente, posso sofrer, mas se a minha vida tem sentido, eu posso transformar esse sentimento. É nessa filosofia de vida que a gente tem que trabalhar, não só a doença falciforme, mas como todas as doenças crônicas. E o próximo, uma visão de uma das 7 maravilhas do mundo novo, nossa Cristina. Eu acho que não tem tempo para perguntas. Eu acho que a gente já está ali. Mas quem quiser depois conversar, meu e-mail está ali, olha, peicortez@gbl.com.br. Quem quiser pode.
quebradinha GBL.